Boa tarde, obrigado a presença de todos. A gente vai ter agora a Lisete Lanhado e o Arthur Lindsay, eu já vou fazer as apresentações, mas lembrando que o seminário prossegue, às 19h30 a gente tem um encontro com o Archive, né, que é o coletivo do Chris Kubik e a Annie Walsh, na palestra da série Art After Death, uma tarde com o Joseph Cornell. E Mário Ramiro, com a sua fala chamada Mídias Assombradas. Depois, no sábado, a gente continua às 5h30 com o Rod Dickinson. Ele vai falar sobre reapresentação e sistemas de comportamento, né? O trabalho dele, The Milgram Reenactment. E Roberto Inter, do Pornográfico ao Social e de volta. Isso no sábado, às 5h30. Depois, às 7h30, a gente tem um encerramento com Axel Stockberger, o condicionamento pós-guerra, uma perspectiva tecnopolítica da arte contemporânea. Ontem a gente apresentou o seminário, né, toda a parte conceitual do seminário. Eu vou fazer uma leitura rapidíssima do que a gente está pensando, né, que a gente vem pensando para esse seminário, e a gente já começa com a Lisete. Essa edição do Simpósio Internacional pretende abrir espaço para que se manifeste, agora e no futuro próximo, um lugar de debate em que as relações arte e tecnologia possam ser, mais uma vez, repensadas de maneira crítica e inesperada, produzindo reverberações no sistema expandido da arte, cultura e sociedade, ao nível do individual e do coletivo. O conjunto desses debates, em sua articulação, lança suas conclusões e suas dúvidas para além do circuito especializado das artes visuais, tanto em sua rubrica Arte e Tecnologia, entre aspas, né, como nas de arte contemporânea, artes visuais e demais definições que há muito não são mais capazes de dar conta da complexidade e potência da produção artística, intelectual, econômica e simbólica do nosso tempo. Nesse sentido, esse simpósio toma certa distância, necessária e saudável, em relação à ambiência estética e discursiva criada pela sessão expositiva do mesmo evento, sem, no entanto, convocar uma chancela de reservatório para teoria e pensamento, que, em geral, se aplica ao formato de debates e seminários paralelos a uma exposição. Lisete Lanhado é crítica de arte e doutora em filosofia pela USP, foi curadora-geral da 27ª Bienal de São Paulo e organizou, em 2010, a mostra Desvios da Deriva para o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Entre suas curadorias, destacam-se a Sala Especial de Iberê Camargo para a 2ª Bienal do Mercosul, em 99, e o Antártica Artes com a Folha, em 96. Arthur Lindsay é músico e atuou como cantor, guitarrista, compositor e produtor de discos em Nova York. No final dos anos 70, participou da banda DNA, que frequentava a cena underground de Manhattan. A partir da década de 90, Lindsay passou a trabalhar em projetos de artes visuais. Atualmente, mora no Rio de Janeiro e concebe desfiles, performances, como na Bienal de Veneza de 2009, e outras manifestações sonoras, além de continuar ativo no campo da música. Então, obrigado, Lisete, obrigado, Arthur, por ter aceitado o convite. Eu passo a palavra para a Lisete. Boa noite. Estou adorando essa convivência aqui nessa mesa. Queria agradecer o convite ao Fernando Oliva, que, na verdade, é um convite bastante difícil para mim, vocês vão perceber pelo teor das coisas que eu tenho a apresentar. E queria dizer que, de fato, para mim é uma situação difícil de falar depois de Laimer ontem, que eu acho que foi uma enorme contribuição para esse debate entre arte e tecnologia. Então, eu começo com uma coisa que poderia ser dedicada também ao Arthur, porque minha epígrafe é de um músico. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que voltamos aos maços de cigarro. Caetano Veloso. Eu escolhi esta epígrafe do Caetano por uma dupla razão. Porque ela reúne dois objetos em crise na sociedade contemporânea.
o livro e o maço de cigarro. E porque ambos, para mim, são unidos, não só para mim, mas os versos deixam claro, por uma dimensão tátil e que, de alguma maneira, está passando por uma profunda mutação. Eu aproveito ainda este momento preâmbulo para dedicar meu texto àqueles que lutam todo dia contra a dispersão provocada pela internet. Aqueles que justamente não conseguem redigir uma obra literária ou científica. E por isso mesmo, vocês devem ter lido que minha fala seria sobre o leitor do futuro. Só que hoje, quando eu resolvi vir para cá e terminar meu texto, eu preciso acrescentar notas esparsas sobre o leitor do futuro, porque percebi que, depois de ter escrito 10 páginas, eu ainda não havia abordado a parte científica da ficção que eu havia declarado que faria parte da minha exposição. Portanto, fico devendo falar do Roberto Bolanho e do Henrique Villa-Matas, e espero que ninguém tenha vindo até aqui atraído pelo nome deles. E agora uma última observação, ainda preliminar. Entre o momento do convite para este simpósio e o momento em que redigi minha fala, a instituição Itaú Cultural já divulgou que esta seria a última edição dedicada ao tema. Ou seja, estamos debruçados sobre algo aqui com ares de a última mesa redonda. Se inaugurar foi uma ação que pautou a agenda dos tempos modernos, começar sempre do novo, de 1.0, de um original que almeja a posição de ser o primeiro, o ato de encerrar uma programação me parece, desde já, afinado com o ritmo narrativo da ficção científica. Em que medida, então, a decisão tomada pelo Itaú está contemplada no meu tema, o leitor do futuro? Vocês estão ouvindo? É que eu me mexo um pouco. Pois bem, como não é bem minha área, resolvi investigar características de um espaço engendrado a partir da mescla de mídias tradicionais e mídias tecnológicas. Então, o leitor do futuro, para mim, não designa um sujeito diante do espaço textual, que é dado pela página impressa, mas um sujeito imerso no espaço literário. E eu vou explicar isso mais para frente. Melhorou assim, vocês acham? Porque eu acho que está mais baixo. Está todo mundo ouvindo? Bom. Quem diz literatura, diz escrever? É uma pergunta. Tomando a revolução digital como ponto de não retorno, é inevitável, é uma coisa que eu tenho sentido, talvez algumas pessoas ainda nessa plateia tenham familiaridade com o que eu vou falar, é inevitável a sensação de pertencer a um outro século quando um filme do François Truffaut constrói o prelúdio de um acontecimento erótico a partir da cena de um casal que está lendo na cama. É um trecho muito curto. Ah, dis donc, ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le journal. Quoi? Ah, écoute un peu, c'est à propos là, de l'Europe des 6, tu sais, l'Europe agricole à Bruxelles. Écoute, la séance reprit à 20h. Et à minuit, les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Mais c'est pas possible. Ah, écoute, je t'assure, écoute. Ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le Monde, quand même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Non, je te crois pas. Oh, bah écoute, lis-le toi-même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une collation bien méritée. Écoute, vraiment, tu exagères.
Bon, moi, j'éteins. T'es bienvenue, hein? Ouais. Isso é um exemplo que eu consegui encontrar enquanto eu queria, na verdade, fazer uma edição de uma cena, mas não é por acaso que eu faço uma escolha a partir de um autor muito específico da Nouvelle Vague, que é o François Truffaut. Em um outro filme que eu quero mostrar agora, há uma troca. Esse filme chama, no Brasil, Beijos Proibidos, que deveria ser Beijos Roubados, mas, enfim. É uma troca de bilhetes entre Antoine e Christine no café da manhã e que vai resultar num pedido de casamento. C'est pas spécialement important. Enfin, si, ça l'était, mais... Mais alto. Enfin, je préférais l'écrire comme ça. Si tu as pas un crayon. Bom, ele diz que ele tem alguma coisa para dizer para ela, mas que ele precisa de um papel. E ele precisa escrever. Não, ai, desculpa. Bom. Então, a pergunta é, será que essa comunicação teria o mesmo charme se ela se desse via torpedo ou SMS? Continuando, enfim, ainda com a Nouvelle Vague, para compreender a obra da Dominique Gonzalez Forster, que é a artista que acho que eu vou analisar mais profundamente para vocês aqui, além da Nouvelle Vague, seria importante abraçar também o Nouveau Roman, e Marguerite Duras em especial. Então, nesse caso, seria um desvio imprescindível para compreender esse espaço literário da Dominique Gonzalez Forster, a gente conhecer bem tanto a Nouvelle Vague como o Nouveau Roman. Mas o que interessa para nós aqui, nessa digressão que eu estou fazendo, é que, no caso da Dominique, emerge efetivamente no trabalho dela uma aspiração literária que pode ser interpretada, eu diria, como uma frustração literária. Eu penso que esta falha, esta falta, é essencial no trabalho da Dominique. Aliás, eu percebo que ela vem crescendo com os anos. É uma falha que ela sente, é uma falta, ou então, como diria Maurice Blanchot, é um erro, né? Esse erro que o Maurice Blanchot diagnosticou no livro, em português se chama O Livro por Vir, né? Eu vou traduzir para vocês um trecho rapidamente para dar uma perspectiva positiva para essa questão de falha e de erro numa trajetória ou num percurso literário, né? Estou citando agora aspas, estou citando o Blanchot. Todo artista está ligado a uma falha com a qual tem uma relação particular de intimidade. Toda arte tem origem a partir de um defeito excepcional. Toda obra é a realização desse defeito original, de onde provém a chegada ameaçada da plenitude e uma luz nova.
E aí, com esse trecho, Blanchot explica que há autores, como Balzac, que conseguem justamente alcançar o limite da forma, sem, contudo, impossibilitar a posteridade do gênero. Então, são autores que, segundo ele, vão até o fim dessa forma, porém deixam uma saída para que esse gênero continue, mesmo que seja alterado, deformado, ou mesmo que ele se torne informe ou até monstruoso, que, no caso da Dominique, vai acontecer. Este raciocínio me permite imaginar justamente uma posteridade para o Nouveau Roman e a Nouvelle Vague, que haviam conduzido seu público até experiências insuspeitas de tempo e de narração. Minha pergunta agora é: como seria este amálgama de espaço literário com espaço cinematográfico confundidos na realidade da imagem digital? Eu já tinha escrito, em outras ocasiões, sobre os aspectos de quase cinema das instalações ambientais que singularizam o trabalho de Dominique. Porque é um processo, para quem não conhece aqui, que combina diversas mídias e que é pautado também por um método de acumulativo de referências e homenagens a artistas, a músicos. O Arthur Lindsay, inclusive, já participou de um trabalho da Dominique, pensadores, mas principalmente escritores e arquitetos. Mas eu não sei, enfim, não gostaria ainda de dizer que eu estou falando de uma literatura expandida. Não deixa de ser interessante, mas meu acento hoje é um acento na falha. Por isso que eu gosto de pensar, assim como tem quase cinema, em Hélio e Sica, nós teríamos, talvez, é uma pergunta, quase literatura. E minha pergunta subsequente: como é possível ser autor sem produzir um grande texto, que é o caso da Dominique? Enfim, se eu conseguir mostrar a vocês que a obra da Dominique é um convite à experiência literária, eu já me considero, digamos, satisfeita por hoje. Bom, em primeiro lugar, uma constatação. Não precisa ser especialista para notar a emergência de espaços de leitura no âmbito das salas de exposição das artes visuais. Mesmo que minha questão não seja esta exatamente, precisamente, eu acho que é um dado significativo que ilumina, de certo modo, o que eu vou chamar, daqui para frente, do leitor do futuro. A presença de mesas de consulta bibliográfica e documental, que antes ficavam guardadas no recinto secreto de uma biblioteca, que sempre ficou invisível e que agora é incorporada à dinâmica da visitação de museus, é um dado para a gente analisar. É claro que se trata de uma estratégia formulada pelos setores educativos desses centros culturais, mas eu acho que vale a pena perceber uma migração do lugar das publicações para situações que hoje são abertas, públicas e coletivas, e, portanto, também ruidosas, ou seja, a leitura silenciosa está deixando lugar para um espaço que pode receber outros estímulos sensoriais, né? A primeira vez que eu vi um trabalho de Dominique Gonzalez Forster, estou mostrando aqui, foi em 2000, numa mostra que se chamava Voilà le monde dans la tête, que eu traduzo por Aí está o mundo na cabeça, no Museu de Arte Moderna de Paris. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, não tanto pelas obras, que eram boas, mas, digamos que, quando a gente vai ver uma exposição, é uma expectativa normal, visitar uma exposição e encontrar obras boas, mas o que me impressionou foi a impossibilidade que eu tive de dar conta da exposição com o tempo que eu havia reservado para aquela exposição. Então, essa dilatação do tempo dentro do museu se dava nessa exposição de uma maneira muito inteligente e também
vale dizer, não por causa da projeção de filmes, que também é um fenômeno recorrente em espaços expositivos. Hoje eu quero falar de quase literatura e não quase cinema. Não estou falando da presença do cinema no museu. A situação mais repetida que tinha nessa mostra era de bibliotecas ou de mediatecas abertas. Porém, e eu acho que isso é importante dizer, digamos, desburocratizadas, sem um aspecto... ou seja, você tinha acesso direto aos livros sem ter que pedir alguma coisa para um funcionário. Então, como se essa biblioteca ou essa mediateca fizesse parte de um ambiente íntimo e doméstico. No caso da Dominique, é um tapete anódino com nada mais do que pilhas e pilhas de livros, iguais àqueles que nos acompanham desde o século XV, com capa e páginas internas impressas, né? Mesmo sem as instruções da artista no espaço, o tapis de lecture funcionava como um convite à leitura e à viagem. E eu diria que essa instalação, eu espero chegar até o fim, é tão prosaica quanto a estratégia de sobrevivência dos Book People do Fahrenheit 451, que é um filme que eu vou mostrar um trecho para vocês no final, e que coloca com os Book People a estratégia de decorar livros inteiros para não os deixarem morrer. Então, eu vejo nessa estratégia da Dominique alguma coisa tão prosaica quanto, né? Eu aprendi a ver, então, que os dispositivos de Dominique sempre acionam máquinas para reatualizar ficções que não podem se perder, livros que nós já lemos e que nós não podemos esquecer, né? E aqui são algumas outras situações, né? E gostaria de chegar na documenta 11, que chamava Plan d'évasion, plano de fuga, que foi sua belíssima tradução do livro do Bioy Casares, A Invenção de Morel, né? É simples. Com Dominique, cada novo trabalho dela reacende nosso desejo de reler e revisitar os originais, né? Eu também acho importante esclarecer aqui que eu não estou falando dos eventuais escritos dela ou de um outro artista no espaço para designar este espaço de espaço literário. Não é porque há um texto da Dominique no espaço que configura, digamos, um espaço literário. Eu estou usando essa expressão, que é cunhada pelo Blanchot, de novo, mas é um texto de 55, é um texto anterior, para falar de algo mais complexo do que essa recorrência de livros e de frases em espaços expositivos, ou mesmo de displays de exposições, né? Quem mora aqui deve lembrar que, na última Bienal de São Paulo, tinha, por exemplo, o terreiro da Marila Dardot, com Fábio Moraes, e o espaço da Graziella Kunz, e, como eles, vários outros que eu não consigo lembrar agora. Não estou falando disso. Eu estou aqui descrevendo um fenômeno artístico de outra natureza. E estou querendo definir a experiência literária. Eu acho que um pouco Laimer ontem, quando falava da experiência do filme, eu me senti muito próxima dele, como, enfim, como traduzir isso como uma empreitada que também é infinita e que não cabe num determinado formato. A própria Dominique, e eu concordo com ela, usou a definição de cronotopo para falar de literatura, e é um conceito cunhado por Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem, para quem justamente a literatura transcende essa dimensão linguística da palavra, e ela ganha uma qualidade de tempo, de espaço, de ambiente, de atmosfera. E é disso que eu quero falar. Eu não sei se um dia
Dominique vai efetivamente nos apresentar um romance escrito. Não sei se um dia isso vai acontecer. Enquanto isso, é absolutamente visível que esse desejo rondou as várias instalações dela, desde 1985, com uma instalação que ela fez, que se chamava Bibliothèque, em que era uma instalação com... Estou falando agora de cabeça, mas eu estou lembrando que só tinha tijolos e livros. Mas, na verdade, onde os livros deveriam ficar, tinha tijolos. E o que sustentava a biblioteca eram os livros. Enfim, é um trabalho extremamente simples e bonito, de 1985. E, dali para frente, Dominique se lançou em várias instalações e fotografias, numa série que ela chamou de Chambre, Quartos, como, por exemplo, o Mystère de la Chambre Jaune, o Mistério do Quarto Amarelo, esse aqui que é a Chambre, sempre com referências a autores e livros. Tá? Esse chamava Quarto Duplo. Né? O próximo aqui são nossos anos 70, e depois tem o Quarto Laranja. Né? Com esses quartos, a experiência literária já começa a ganhar o que eu chamaria de densidade literária. Até que tem até um trabalho que eu não consigo mostrar aqui, que se chama Moby Dick. Não, perdão, é uma homenagem ao Melville, justamente, que se chama Moby Dick. Até que um dia a palavra romance, efetivamente, aparece num trabalho da Dominique. E é esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, que se chama Roman de Münster, de 2007. Só para dar o contexto para vocês, Roman de Münster aconteceu numa mostra que existe na Alemanha a cada 10 anos, que se chama Sculpture Projects, e é uma mostra de arte pública, né, e que acontece desde 1977. Quando Dominique foi convidada pelo curador, Casper Koenig, a participar do que seria a 4ª edição, ela resolveu escolher esse gramado que vocês estão vendo aqui, e, para isso, apresentou uma seleção de 39 esculturas que haviam marcado para ela as visitas anteriores, as visitas às edições anteriores. Né? Ela fez réplicas miniaturizadas de 1x4, justamente dessas obras que eram as mais importantes para ela naquela época, e como a mostra acontece de 10 em 10 anos, é muito interessante você quase que entender um percurso da linguagem formal da escultura para o espaço público. Então, aqui a gente tem diversas, né, dessas obras, mas o mais interessante, nas fotografias que mostram esse trabalho da Dominique, é perceber que, afinal de contas, essa mostra que acontece na cidade toda, em Kassel, de repente foi condensada dentro de uma escala humana, e que o horizonte de toda a cidade se encontrou condensado numa maquete, como se você pudesse pegar com a mão e você pudesse tocar e brincar com todas essas esculturas ao mesmo tempo, uma coisa que o olho e a vista só conseguiriam de modo virtual, né, para tocar num Donald Judd, num Kabakov, no Bruce Nauman, etc. Devemos entender a não linearidade, né? Devemos entender o espaço literário como um espaço que tem topografia, como vimos anteriormente, curvas e depressões, e que é algo que a página impressa não consegue traduzir. Então, eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre a produção de literatura no contexto das características da era eletrônica. Quais as novas formas de escrita e de leitura?
enquanto eu estava fazendo esse texto, recebi a revista Freeze, e há uma resenha sobre um livro que eu achei extremamente interessante, que eu não conhecia, que se chama I Read Where I Am, Exploring New Information Cultures. E, sobre este livro, todo o artigo se debruça sobre a questão da impossibilidade que nós temos hoje de dar conta de todos os textos que separamos com a intenção de ler, sem nunca efetivamente ler, né? A imaterialidade, né, é um abismo aberto pela tecnologia digital. E, dado que nossa percepção do mundo deixou de ser linear, o formato do livro de hoje e de amanhã deverá incorporar em sua estrutura a não linearidade. Ou seja, acessamos textos, imagens e, provavelmente, também os sons de maneira aleatória, sem seguir uma sequência pré-determinada. Hoje, o leitor não lê, ele edita a sua própria linearidade. Eu já percebi que, para ler o jornal impresso de manhã, é impossível. E, muitas vezes, eu abro várias janelas, né? Cada caderno é uma janela para mim. Então, ao mesmo tempo que eu estou lendo o primeiro caderno, eu estou lendo os quadrinhos simultaneamente, né? Então, esse leitor que edita a sua própria linearidade, poderíamos pensar, isso não sou eu que estou falando, que ele é um coprodutor do texto, ele não é apenas um consumidor, né? E essa mudança, me parece que não é uma mudança circunstancial. Ouvimos isso de outra maneira ontem, através da fala do Laimer, e eu acho que, se é que eu entendi o que ele quis dizer, estamos dizendo a mesma coisa, porque eu hoje arrisco dizer que a mudança de leitura é mais radical do que a própria invenção tecnológica. O hábito que pegamos de navegar e escanear imagens influenciou definitivamente a maneira como abrimos um livro e procuramos seu conteúdo. Trata-se de uma nova inscrição em nosso biorritmo e eu não duvido que acarrete mudanças no DNA das células cerebrais das gerações futuras. Estou dizendo isso porque a cena erótica, a primeira cena do Truffaut, que vocês não entendem, porque, infelizmente, não tive os subtítulos, mas é só para dizer que até o erotismo inerente à leitura, e que esteve presente um tempo atrás, daqui para frente a gente vai assistir isso e não vai conseguir alcançar e compreender, não nós, mas nossos descendentes, netos, etc. Eu tenho um exemplo abominável para compartilhar com vocês, que é a expressão modo avião. Quando você fala que fulano está em modo avião, ou seja, ele está presente, com o corpo presente e a mente ausente. Muitos de vocês estão aqui em modo avião. Como o nome do simpósio me impunha justamente a necessidade de abordar emoções artificiais, e como já chegamos ao dia em que ler na cama pode ser um paraíso artificial, eu efetivamente não poderia não abordar uma outra dimensão do livro, que é o mal. As Flores do Mal, claro, pelo Baudelaire, mas também, sobretudo, pensando no Bataille, para quem literatura e mal são inseparáveis. Assim como infantilidade e erotismo são inseparáveis na literatura, segundo Bataille, a tensão do mal é inerente, ou é absolutamente, digamos, necessária à literatura para ela não se tornar rapidamente chata ou tediosa. Isso ele diz numa entrevista mais para frente. Perdão, uma entrevista de 58. Bom, que mal é este? Já estou terminando.
eu quero... aqui, para mim, era importante trazer esse texto, e se eu pudesse ler alguns trechos, mas é difícil. É um pouco para mostrar uma espacialização do texto, no caso da Dominique, em que você tem quase que uma topografia presente, mas onde você tem citações de outras pessoas e frases dela, e você não consegue mais distinguir o que é dela e o que é tomado do outro. E que também, eu acho que tem essa sensação de cut and paste que nós vivemos todos os dias enquanto nos inspiramos nas pesquisas que fazemos na internet, né? Para terminar, então, eu queria entrar nessa dimensão subversiva e contar o quanto a história do livro foi inúmeras vezes apresentada em episódios de destruição e de catástrofe, né? Até porque, talvez, esse leitor do futuro do qual estou falando aqui agora, estamos nesse limiar, então, de uma transformação, né? Red Bradbury escreveu essa obra magistral que eu gostaria de mostrar 2 trechos daqui para frente para vocês, que foi intitulado Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é o grau de calor que permite aniquilar os livros, né? E nós vamos ver, assim, foi totalmente também uma coincidência incrível ter trabalhado para editar esse material para vocês aqui, enquanto eu pensava na Dominique, e eu selecionei, então, um momento em que o livro vai ser caçado até no playground das crianças, e essas bibliotecas clandestinas que serão transformadas em chamas, que nós vamos ver também, Então, eu queria que vocês rememorassem um pouco também o Roman de Münster. Just a moment. Então, ele está procurando livros. É um caçador de livro, é um exterminador do livro. E, enfim, nessa ficção macabra, em qualquer lugar, esse livro pode estar presente. E esse é um especialista, essa cena agora. Pronto. Então, nessa ficção, né, nessa outra ficção do Leitor do Futuro, seria cômico, se não fosse trágico, a gente ver a situação do livro sendo caçado e depois destruído. Eu quero mostrar o próximo trecho agora, em que esse personagem vai justamente apresentar todos os perigos dos romances, né? Os romances têm um perigo, por um lado, porque eles nos falam de pessoas que nunca existiram, como Alice no País das Maravilhas, Madame Bovary, etc. E, na filosofia, segundo esse personagem, o livro é pior ainda, porque esses pensadores, esses filósofos, dizem exatamente a mesma coisa. Eu tenho razão. Os outros são idiotas. Então, num século, dizem que o destino do homem está pré-definido, e, no seguinte, vão dizer que ele tem liberdade de escolha, né? Então, eu queria que a gente visse aqui uma cena de destruição um pouquinho maior,
e que tentássemos enxergar o que há de mais ficcional e surreal no que está acontecendo. Sir? Yes, what's the matter? Trouble with the old lady downstairs. She won't leave. She won't leave a book, she says. She won't leave her books, won't she? Won't she? Então, aqui encontraram uma biblioteca fabulosa. What do you want, martyrdom? I want to die as I've lived. E estão pedindo para ela sair. E ela se recusa a sair. Are you going? These books were alive. They spoke to me. Go ahead. That's enough. Come on, madam. You've got 10 seconds. Fabian, 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 11s are 99. 9 12s are 108. 9 13s are 117. She can't stay here. 9 14 Well, she refuses to leave. 26. She must be forced to leave. 15s are 135. Look out! Back there. Open up. Então, o que é mais surreal? Toda a obra do Dalí, com as rochas flutuando e elefantes de pernas esguias, ou essas cenas de Fahrenheit, com bombeiros jogando litros de líquido para incinerar montanhas de livros empilhados e perigosos. O que é mais surreal? A ausência total de livros nas casas, porque este item foi substituído pelo Kindle, que permite baixar e armazenar mais de 3.000 livros, ou visitar justamente um apartamento cuja biblioteca ocupa o móvel principal da sala de estar. Donde a minha definição aqui de imagem ficcional, tudo que nos remete a um tempo fora da realidade presente. Se eu tenho mais 10 minutos? Não. Eu ia falar, só para adiantar o que não é, eu ia dizer para vocês que em Istambul, hoje tem um museu que se chama Museu da Inocência e que foi criado depois de um livro escrito pelo Pamuk, e eu queria justamente trazer esse exemplo aqui, a gente pode voltar a falar disso mais para frente, até para falar de dois objetos, além
do maço de cigarro e do livro, que são objetos obsoletos, mas o museu também como um lugar obsoleto hoje em dia. Obrigado pela atenção. Obrigado, Lisete. Eu vou passar a palavra rapidamente para o Arthur, porque a gente tem um problema de tempo, a gente tem que acabar às 7 em ponto, a gente tem um intervalo de meia hora com um café ali fora, e depois a gente volta às 7h30 para o Rod Dickinson e o Mário Ramiro. Eu esqueci um aviso importante, que é das perguntas que são feitas por escrito, se vocês já puderem se antecipar em relação às perguntas que vocês tenham para a Lisete. O Vinícius está aí, a Camille, outros assistentes, vocês podem passar para eles, ou senão vocês fazem os seus próprios papéis e já vão adiantando as perguntas. Então é isso. Obrigado. Arthur, por favor. Bem. Agora vai ser mais divertido. Não. Eu estava temendo esse momento de ter que falar depois da Lisete, que é minha mestre, além de ser minha amiga e também minha colaboradora. Fizemos um trabalho juntos e espero repetir em breve no Rio. Fizemos aqui em São Paulo. Pedi permissão, pedi para ela colaborar num trabalho onde eu faria a trilha de um texto. Sempre quis fazer uma trilha de um texto, como a pessoa faz a trilha de um filme, ou de um balé, ou de um comercial, e sendo de São Paulo. Nós fizemos isso e foi muito bacana. Bem, agora, além de tudo isso, de eu respeitar imensamente e sempre me interessar muito e ficar muito instigado pela Lisete, eu quase chorei aqui, não sei porquê, nessa hora que queimaram os livros, e eu acho que eu fiquei emocionado assim, porque eu fiquei pensando e me perguntando se não é triste a queima e a perda dos livros como objetos físicos, mas é mais triste ainda a gente pensar que ninguém vai mais lembrar de Jean Seberg no filme do Godard, que ninguém mais vai lembrar das pinturas do Dalí e do conteúdo daqueles livros todos. É como se a memória da gente, o passado estivesse se queimando, né? Aí, sei lá, foi um baque. Bem, me pediram para falar sobre música e novas tecnologias, e mais especificamente sobre sampling, que vocês devem saber é a gravação de alguma coisa a regravação de alguma coisa já gravada e a utilização dela numa outra obra musical, talvez talvez não nova, porque talvez ela não consiga se livrar da sua origem. Bem, para falar a verdade, eu estou bastante cansado desse assunto de sampling, e também estou bastante cansado da citação do Walter Benjamin em tudo quanto é ensaio, crítica que tem a ver com as artes visuais, e agora isso está migrando para a música. E resolvi passear por algumas questões vizinhas a esses assuntos, e talvez em algum momento falar diretamente dele, mas vou falar sobre tecnologia e música. Esta questão, eu me pergunto sempre sobre o que é realmente novo, quais são as verdadeiras novidades que estão surgindo com a internet, com esse estado
de comunicação permanente que nós vivemos, né? A gente nunca está onde está, não é? Sempre está no Face. Não, eu vi ela no Face, ela falou comigo no Face, não sei o quê, está me dando bola no Face, ele é bonitinho no Face, não sei o quê, está bombando no Face. Adoro isso. Sendo americano, sendo de língua inglesa, eu já gosto do inglês brasileiro, eu acho bonitinho, né? E agora, Face, rosto, e fez-se, sei lá, é bacana isso. Mas é esse tipo de como é que se diz? De vão sem fundo, né? Mas eu não sei se isso é resultado da internet ou da tecnologia ou do... sei lá, entendeu? Do nascimento do céu, da terra e a gente no meio, sei lá. Então, o passado... os livros como objetos táteis, existe uma não sei, será que a gente precisa... A Elisa está falando da escolha que a gente faz diariamente quando a gente tem tanta informação e a gente tem uma série parece infinita de escolhas a ser feito. O que é que a gente vai ler, quem é que a gente vai escutar, quem é que a gente vai assistir, e que é impossível ver tudo e é impossível, de alguma forma, é impossível seguir um caminho racional. Agora, será que precisamos seguir um caminho racional? Será que a gente precisa editar toda essa informação? Será que a gente precisa criar alguma ordem aqui? Existem alguns exemplos interessantes de artistas que simplesmente repetem aquilo que existe. Na poesia existe o Kenneth Goldsmith, que algumas pessoas devem conhecer, que ele criou esse site fabuloso que é o UbuWeb, que é um site de material de vanguarda. São gravações de música de todos os tipos, música, quer dizer, experimental de todos os tipos, poesia, textos, filmes. E ele também é poeta. E um dos poemas recentes dele é ele simplesmente gravou e redigiu uma rádio que existe eu acho que em Nova York, na Filadélfia, eu acho que ele mora na Filadélfia, do tempo. É um rádio que não para o tempo. Não, do tempo não, do trânsito. Então, é um rádio 24 horas que tem alguém dizendo, olha, a Paulista está parada, não sei o quê, o trânsito... Como é que eles falam aqui em São Paulo? O tamanho do... Eles dão a extensão do... Quilômetros de congestionamento, exatamente. Parece um resfriado. Quilômetros de congestionamento. Mas então, só que ele não simplesmente publicou isso como um livro, 24 horas do trânsito das redondezas, eu acho que é de Nova York mesmo, mas ele fez umas pequenas modificações. Então, se você quiser apreciar a poesia dele, não só você tem que ler isso tudo, que é realmente hipnótico, quando depois a gente dorme, mas também tem que prestar atenção, porque ele, de vez em quando, ele pega um atalho. Existe outra escritora muito interessante, Kathy Acker. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela, nos anos 70, ela começou a publicar livros clássicos como sendo dela. E ela inseria, por exemplo, o livro de Charles Dickens, David Copperfield,
ela inseria textos pornográficos pessoais. Originais dela. Tem a Sherry Levine, tem a Stuart Avant, tem vários artistas que simplesmente repetem o que já existe, que parece que é uma recusa de alguma forma disso tudo, né? Bem, eu acho direitos autorais também um assunto um pouco sem graça. Eu também me encontro dividido frente a esse assunto. Eu baixo música, eu gostaria de baixar livros, mas não tenho muita sorte em achar sites que não pedem meus dados. Eu tenho medo de dar, mas eu tenho medo de dar. E gostaria também de baixar filmes, mas eu baixo música. E eu sou músico, e eu perco muito dinheiro porque as pessoas baixam meus discos, e perco muito mais dinheiro porque as pessoas não compram CDs em geral. As pessoas no mundo compram muito menos CDs do que antigamente. Eu conseguia viver produzindo discos comerciais para outros artistas. Com esse dinheiro, eu vivia e tinha liberdade de fazer a minha música do jeito que eu queria, sem ter que me preocupar com possíveis vendas. Hoje em dia ninguém compra CDs, todo mundo baixa. Olha a tecnologia, mostrando serviço aqui. E eu simplesmente não consigo mais vender disso. Isso me leva a outro assunto. Você vê que eu estou seguindo um algoritmo aqui, muito pessoal, que está me levando de assunto em assunto. Outra consequência tecnológica na música recente é que dos anos 90 para cá ficou muito fácil, muito barato a pessoa gravar um CD por conta própria, de ótima qualidade, e colocá-la para vender na internet. É difícil músico jovem achar um público. Internet é aquele mar vasto, aquele sei lá, vulcão sem fundo, aquele mas de qualquer forma existe muito mais música gravada do que existia antigamente, muito mais música, e isso também modifica a qualidade de atenção que as pessoas dedicam à música. É inevitável. Anedoticamente, na minha época, digamos, quando eu era alegre jovem, eu comprava um disco, escutava aquele disco milhares de vezes e me dedicava àquele disco, tentava entendê-lo, queria que ele se imprimisse no meu corpo, queria senti-lo de todas as maneiras, queria saber de onde ele viria, para onde ele queria ir. Mas hoje em dia isso é raro. Eu ainda tenho esse hábito e eu desenvolvi esse tipo de atenção, então eu ainda consigo namorar um disco desse jeito, mas a maioria das pessoas não escuta música dessa maneira. E eu estava lendo há uns dias atrás no Globo, o Francisco Bosco falando, ele que citou o Kenny Goldsmith, me lembrou do Kenny Goldsmith, o Francisco Bosco falando que o americano, que as pessoas nos Estados Unidos são bombardeadas por leitura.
Não só o jornal, a internet, são os anúncios nas estradas, nos edifícios, não sei o que é um número é um número imenso de palavras a que a gente é exposto todo dia. E isso também, eu falo isso entre parênteses, porque isso também deve interferir na qualidade de atenção que a gente geralmente dá às palavras, porque são tantas palavras. Tá bom. Great. Antes de passar para a próxima página das minhas anotações, tem uma anotação meio misteriosa aqui, mas que parece interessante. É uma extrapolação daquilo que eu estou dizendo. Se as gravações são tantas e as palavras são tantas e as imagens são tantas, não vamos esquecer das imagens visuais, será que os chamados, o que a gente chamava de signifiers, como é em português? Significadores, o termo semiótico mais básico que tem. Como é que é em português? Significantes, exatamente. Será que é isso que eu escrevi e tive pânico, não sabia se estava certo. Será que os significantes estão perdendo a força? Sabe, é uma ideia, né? Como a gente diz na música, 10 minutos. Rapaz, tá bom. Olha aqui, eu pensei que eu não ia ter nada para dizer. Eu acho que foi o café. Esse café paulista é bom. Então, eu vou... 2 assuntos, então, vou ter que escolher aqui. Sampling, que foi o assunto sobre o qual eu deveria ter falado, tem um outro... a gente pode enfatizar uma outra coisa que ela significa, que ela é uma amostra. A sample é uma amostra de alguma coisa. Então, não é somente que você pega um fragmento de uma obra e a repete para dar ritmo para a sua música, por exemplo, você pega um groove de um disco antigo e você repete, mas antes disso, você escolhe e você extrai uma amostra. E uma saída desse foco na falta de originalidade que as pessoas têm, quer dizer, as pessoas estão focando o sampling, estão vendo o sampling como uma falta de originalidade, você extrair e examinar microscopicamente aquilo que você pegou. Você ampliar e você examiná-la grão por grão, você pixelizar, não é? Você aceitar essa distorção dos pixels e começar a examinar os pixels em si. É uma possibilidade. Uma outra coisa que me ocorreu é que, no momento, a tecnologia, como tecnologia, está um pouco fora de moda com os artistas, na minha observação. Mas a ciência está completamente na moda. A física quântica é o romantismo da nossa década, sei lá, do nosso momento aqui. Eu vejo que as pessoas... Eu tenho muitos amigos que adoram ler livros de física quântica, adoram ler livros de neurociência, que também é um grande assunto dentro das artes plásticas,
E eu acho isso muito engraçado, né? Que a ciência virou a coisa mais romântica, é um tipo de fronteira para essas pessoas, entendeu? Que cansaram dos próprios textos artísticos, cansaram da história da arte, cansaram dos anos 70, que para mim pode ser perigosíssimo, né? Porque eu vivo da nostalgia das pessoas pelos anos 70. Mas tenho fé sem objeto, né? Não é isso o ato de ter fé sem ter fé em nada. Bem, eu só tenho mais 10 momentos. Eu vou falar posso mostrar um vídeo? Pode ligar o meu lance? Olha aqui, isso aqui, minha obra-prima. E aqui... Espera aí, vou passar um vídeo. Parou? Não. Isso foi um desfile, uma parada que eu fiz... Pode desligar. Aqui. Em Nova York, em 2009, chamado Somewhere I Read. Somewhere I Read, em algum lugar eu li. Isso é uma citação do Martin Luther King, de uma palestra que ele fez. Palestra? Não sei. Onde ele falava: em algum lugar eu li que as pessoas são todas iguais. Em algum lugar eu li que a cor da pele não faz diferença. Em algum lugar eu li, aí por diante. Né, com aquela, um retórico, como é que se chama? Um objeto retórico, né, da retórica. E achei bacana porque ela coincide com essa ideia da leitura da Lisette e da Dominique. E então, me convidaram para fazer um desfile em Nova York. Eu faço essas paradas que são derivadas do carnaval, de alguma forma, são temáticas, cada um tem sua música, não sei o que. Me convidaram para fazer um em Nova York, eu queria fazer na Quinta Avenida. Descobri que para fazer um desfile na Quinta Avenida, você já tem que ter feito um desfile na Quinta Avenida. Você tem que ser mais ou menos uma organização tipo Filhos de Colombo, né, que são a organização ítalo-americana,
Puerto Rican Day Parade, dia de Porto Rico, ou os irlandeses. Você tem que... Entendeu? Então, os artistas com senso de humor não tem vez. Então, mas a organização que me chamou conseguiu... me pôs em contato com a organização da Times Square. Times Square, vocês viram, vocês conhecem o centro de Nova York, cheio daqueles anúncios eletrônicos, não sei o quê, parece Tóquio, Osaka, aquela coisa, loucura, neon e filmes e LED e não sei o quê. Aquele centro comercial era um centro cultural, depois virou um centro de crime, de prostituição, de drogas, e hoje em dia é uma Disneylândia no meio de Nova York, né? É um centro turístico da cidade. Então, mas é um lugar de sobrecarrego. Não, sobrecarrego de informação? Não, está errado falar sobrecarrego. É um lugar sobrecarregado, mas é um lugar de... Como é o... Sobrecarga, obrigada. Está vendo? Sou ruim de português. Mas, então, como poucos. É a internet em forma física, entendeu? Viva, né? Aquele negócio... em carne viva. Então, e eu fiz esse desfile. Então, em vez de fazer um desfile espalhafatoso, com barulho e com um desfile para fora, fiz um desfile para dentro. Eu escolhi colocar os bailarinos em fila única e escolhi colocar os bailarinos todos vestindo esse trench coat, que eu não sei como é que chama em português, trench coat. Mas não é capa de chuva, aquilo é uma espécie de capa de chuva de detetive, de Humphrey Capote. Também os flashers, né? O pessoal que está louco para mostrar a genitália para qualquer pessoa no metrô, não sei o que, também usam, né? E Greta Garbo, que morou muitos anos em Nova York, também usava. Só se vê na rua com isso. E Greta Garbo é famosa por ter falado I want to be alone. Me deixe em paz. Me deixe sozinha. Então, eu fiz... Tá bom, vou concluir. Então, é isso. Obrigado. Parabéns, desculpa ter que te interromper. Perguntas, vocês têm alguma pergunta por escrito? Bom, eu vou pedir permissão para o Guilherme para... ia pedir permissão para quebrar o protocolo, porque a gente tem pouco tempo. Então, por favor, pode fazer perguntas no microfone, porque senão não vai dar tempo da gente... Nada melhor do que uma quebra de protocolo. Entre amigos. O microfone está ali. Só pediria a vocês para serem objetivos nas perguntas. Hello. This is a question. Esta é uma pergunta para Lisette. Obrigado por sua apresentação. Nos escritos de McLuhan, ele diz que já fomos mudados cognitivamente pela invenção da imprensa escrita muitos séculos atrás. Obviamente, ele argumenta também que mudamos de novo a cada vez que surge uma nova forma de mídia. Eu me pergunto como você encara a mudança do leitor como algo diferente da ideia de McLuhan, que, em relação àquela mudança que ocorreu devido à imprensa escrita. Em relação ao McLuhan, que falou que mudamos em razão da invenção da imprensa? Imprensa marrom? Não. Então,
Eu sei, da imprensa. Da imprensa. Printing, é. Então, como é que você vê essa mudança da literatura hoje? Na leitura, desculpe. Resuma, faça um resumo. Eu não tenho certeza, enfim, que eu vou responder da melhor maneira possível, porque a pergunta é tão abissal, mas eu queria responder a sua pergunta juntando um pouco com uma coisa que ouvimos hoje do Arto, e que diz respeito a uma questão que a gente não percebe, que está muito ligada ao livro, e que é a escuta. Ouvindo o Arto, não porque ele é músico e porque ele falou de música, eu senti e compreendi que, além das dimensões que eu apresentei no livro, além das dimensões que estão se perdendo do maço de cigarro, da fisicalidade do objeto livro, eu acho que na minha fala faltou falar que nós perdemos a escuta, nós perdemos a atenção para a escuta, e isso é importante para a leitura. Você só consegue ler se você consegue ouvir. Então, é uma abertura que, de repente, o Arto nos traz aqui, mas que não é só do Arto, mas que, por acaso, eu queria também fazer uma pequena homenagem também à minha obra-prima. Eu tenho uma filha que estuda o problema de inclusão do mundo dos surdos. E está terminando o seu TCC justamente sobre essa questão. E eu acho que nós não deveríamos deixar de lado a questão da literatura. A literatura, ela não é silenciosa só. Ela tem todo um assunto que eu não tratei aqui, mas que eu acho que você que trabalha conceitualmente com isso, nós aqui poderíamos discutir isso em outros momentos, que é a diferença entre distração e dispersão. Eu acho que a dispersão é nociva, enquanto a distração nos foi muito útil justamente para criar, né? Na Cosmococa, do Hélio Oiticica, a distração é fundamental, né? É uma leitura não linear. O nosso problema, e os problemas que eu acho que, de alguma maneira, a gente só está tocando, a gente não está entrando, mas só está tocando muito superficialmente, eles estão ligados a essa questão da artificialidade, que eu estou olhando para essa imagem aqui e estou vendo que nós justamente ficamos na superfície. Mais perguntas? Eu queria, enfim, pensar em voz alta e falar muito mais do que isso, mas eu sinto que o formato aqui também não nos permite. E até a resposta tem que ser super breve, mas vamos lá. Espera aí que está chegando o microfone para. Vai. Oi, boa noite. Obrigado, Arto, pela palestra, pela fala. Queria te perguntar uma coisa. Como você enxerga a possibilidade de que a internet tenha uma linguagem musical própria? Ou você conhece alguma proposta de música que tenha como desafio usar a internet como plataforma, além das estruturas de distribuição? Olha, eu acho que, rapidamente, existe a possibilidade de você tocar, de muitas pessoas em lugares diferentes tocar juntos. Isso foi o primeiro uso da internet musical. Existe o fato de você pode mandar files de um país para o outro e cada um grava em um lugar diferente, ou você pode tocar no mesmo momento com uma pessoa, ou quase, com um pequeno delay. Você
pode usar alguma coisa que está acontecendo na internet para reger algum som. Por exemplo, o número de pessoas que está usando a palavra amor em algum, sabe? Pode reger a frequência de alguma gravação, tá entendendo? Você pode usar um parâmetro que você escolhe dentro da internet, né? Mais ou menos poético, né? Entendeu? Tem sempre o problema da transferência dessa escolha por uma razão poética para o som em si. Qual é o critério, não é? Que é um problema que a gente, muitas vezes, quando a gente faz uma obra que é baseada em alguma progressão não musical, uma equação, as constelações que John Cage usou, estou jogando muita coisa, mas está entendendo? Então, quando você faz uma equivalência entre uma operação não musical e um som musical, essa transferência é problemática, mas é interessante. Agora, talvez a coisa mais instigante seria, por exemplo, algoritmos de procura na internet. Quando você faz uma pergunta para o Google, e o Google vai tentar achar para você uma coisa relevante. Ele usa vários fatores, não é? Ele usa primeiro a palavra, quantas vezes aquela palavra aparece, e ele não é tão sutil, não é? Mas você pode criar na música, a gente usa muito algoritmos para fazer muitas coisas, não é isso? Na música eletrônica. Mas você pode escolher uma série de... Você pode escolher uma série de parâmetros para tentar descobrir alguma coisa super interessante. Por exemplo, você usa um som eletrônico básico, um sine wave, alguma coisa, aí você usa um ritmo, aí quando esse ritmo, mas um ritmo que vai acelerando, quando esse ritmo chega em tal BPM, em tal velocidade, aí você introduz outro elemento harmônico, por exemplo. Aí, quando isso chega em outro momento, você começa a chamar citações, aí você coloca efeitos e você desfaz aquilo. Está entendendo? Você cria uma série de operações e essa criação dessa série de operações pode te levar para um lugar muito interessante. Está entendendo? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está no início. Eu imagino essas coisas, eu não estou fazendo, não estou vendo ninguém fazer. Existe, vou acabar logo. Existe a música generativa já, né? Que é uma música que usa operações matemáticas no computador para nunca repetir, para nunca repetir nada. Então ela começa com uma melodiazinha, faz uma variação, faz uma outra variação, faz uma outra variação, e ela faz milhões de variações antes de repetir, entendeu? E sempre você não toca mais, você cria esse algoritmo que vai dar essas variações e ela é bem feita o suficiente para que não se repita nunca, entendeu? Então eu acho que, para resumir, as operações a gente precisa abstrair um pouco como é que o computador funciona e usar isso na música. Não necessariamente usar o computador em si simplesmente para fazer as coisas mais rapidamente do que a gente faria. Foi um pouco confuso, mas alguma ideia tem aí.